Olá, eu sou o Victor e hoje vamos falar sobre O Apanhador no Campo de Centeio, um dos romances mais famosos dos Estados Unidos. E também um dos mais polêmicos, porque se teve um livro que gerou treta, rapaz, foi esse aqui. Eu estou sentindo uma treta! Mas virou um clássico instantâneo, inspirou uma carretada de filme, mesmo que não tenha tido o seu próprio filme, por motivos que eu vou explicar. Eu trouxe aqui até a minha touquinha do Holden, né, pra ficar mais parecido, pra entrar na vibe. Então eu tô colocando aqui. E olha, eu coloquei aqui, eu já tô me sentindo revoltado. Vamos lá, primeiro vídeo, caixinha dos livros, O Apanhador no Campo de Centeio. Tá, mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal e se inscreva e faça parte do movimento. Mas que movimento? Eu não posso dizer, é um movimento. Enfim, vamos lá. O Apanhador no Campo de Centeio é um romance que foi publicado em 1951 por J.D. Salinger, um escritor norte-americano que lutou na Segunda Guerra Mundial, namorou a futura mulher do Charlie Chaplin e fez muita treta. Bom, na verdade ele não fez muita treta, certo? Na verdade ele passou a maior parte da sua vida fugindo das câmeras e fingindo que seu livro nunca existiu. E como enredo nós temos o nosso protagonista, que usa chapéuzinho vermelho e não parece nem um pouco ridículo, Holden Caulfield. Nosso herói. Holden é um adolescente de 17 anos que vai nos contar essa coisa de louco que aconteceu com ele nesses últimos 2 dias na véspera de Natal. De 50 ou 40, não sei, né? O livro ele deve te dar uma projeção histórica, mas você imagina que é por aí. E logo de começo o Holden já fala que ele tá num lugar se recuperando, sabe? Tipo num lugar para pessoas com probleminhas, o que deixa tudo mais interessante. Holden, o adolescente revoltado. Holden começa a contar do dia onde ele saiu da Pensy Prep, né, enquanto ele assistia um jogo de futebol da sua escola entre o Pensy Prep e o Saxon Hall. Enquanto isso, ele estava sozinho no morro, né, pensando sobre como ele deixou a equipe de esgrima totalmente lascada. Ele era o líder do time de esgrima da escola e ele esqueceu todo o equipamento no metrô e assim ninguém conseguiu competir. Valeu, Holden. Enquanto isso, ele nos avisa que, bom, ele tecnicamente foi expulso da escola porque ele bombou em basicamente todas as matérias do Pensy Prep, com exceção de inglês, hein? Uhul! Depois disso, ele decide visitar o seu professor de história, né? O Sr. Spencer, que queria ver ele antes dele ser, enfim, chutado da escola, né? Então ele sai e vai visitar o seu professor Spencer. E chegando lá, adivinha o que acontece? O Sr. Spencer começa a dar uma lição de moral no Holden. E então o Sr. Spencer começa a falar coisas como, por exemplo: e a vida é um jogo, meu filho. A vida é um jogo que se tem que se disputar de acordo com as regras. Pois você ainda vai se preocupar. Vai mesmo, rapaz. Você vai se preocupar quando já for tarde demais. Depois dessa experiência, digamos, exótica, né? Menino Holden cai fora da escola do professor e vai para o seu dormitório ler um livro aleatório que eu esqueci o nome, que eu vou colocar bem aqui. O livro existe na vida real. E lá ele encontra o menino Ackley, que é um dos seus colegas do dormitório, que é um sujeito, bom, bem desagradável, né? Vamos ser sinceros. E é exatamente aí onde o nosso protagonista usa o chapéuzinho vermelho pela primeira vez. Então, enquanto o Holden tenta não surtar com o seu amigo Ackley mexendo em todas as suas coisas, Straller aparece, que é o seu amigo, o seu colega de quarto, e ele pede para o Holden escrever uma dissertação para ele, para que ele não bombe, né? E tu fica se pensando, né? Tipo, por que ele se sujeita a ajudar colegas com dever de casa e por que ele não faz para ele mesmo, né? Mas tudo bem. E depois descobrimos que o Straller tá saindo com Jane Gallagher. Jane Gallagher, que é uma paixonite do Holden, ou seja, ele está saindo com a menina que o Holden gostava. Meu Deus! E ele descobre agora que o seu chuchuzinho do passado está saindo com o Straller. E isso não dá muito certo. Então o Holden ele acaba escrevendo, né, a dissertação do Straller se baseando no seu irmão Ellie, né? O Holden ele tem irmãos, né? Ele tem tanto o DB, que é o irmão mais velho dele, que aparece no começo do romance. Ele tem a Phoebe, que é uma irmãzinha pequenininha, que vamos conhecer mais tarde. E tem o Ellie, que era um irmãozinho mais novo do Holden, que morreu. Pois é, ele morreu de leucemia no passado, né? Na história.
E esse irmãozinho do Holden, Ellie, era extremamente inteligente e ele costumava escrever poemas, né, em lápis verde na sua luva, né, de beisebol. Então o Holden começa a escrever sobre isso e depois disso Strider fala mal do texto do Holden e o Holden já tá puto que ele tá saindo com a Sally Hayes e enfim o Holden decide tomar medidas drásticas. Ele dá um soco na cara do Strider e o Strider revida, nocauteando o menino Holden. Não foi a melhor coisa que ele tem que fazer, né? Porque, aliás, Holden é um fumante desgraçado. Holden fuma muito, né? Ele fuma muito, ele bebe muito, enfim, ele não é o rapaz de 16 anos mais saudável por aí. Enfim, a merda foi feita. Holden fica muito puto, junta suas malas, coloca o teu chapéuzinho de caçador que ele comprou numa loja de coisas velhas e decide cair fora do Pencey Prep, que fica na Pensilvânia, e vai passar umas noites em Nova York enquanto a carta de expulsão não chega na casa dos seus pais. E aí temos a nossa história. Que eu acho que eu nunca vi um livro que tenta replicar de alguma forma a estrutura narrativa do Apanhador. Ao mesmo tempo que nada acontece, tudo acontece, porque o grande barato do livro é você escutar o Holden falando sobre a vida dele através do seu próprio vocabulário. E o próprio Salinger sabia disso. Aqui mesmo, nessa carta, ele escreveu: O Apanhador no Campo de Centeio é um romance bem novelístico. Para mim, o peso do livro está na voz do narrador, as peculiaridades imparáveis, a sua pessoal e totalmente discriminatória atitude com seu leitor, seus comentários sobre postas de gasolina, sua filosofia ou forma de ver maletas de couro ou pastas de dente vazias. E é exatamente isso que o rapaz ele tenta fazer o livro todo. Você percebe que a única coisa que o Holden quer fazer é encontrar alguém que o escute ele, mas ele nunca consegue, porque as pessoas elas estão sempre falando sobre elas mesmas ou sobre coisas fúteis que elas têm que fazer. Ele quer encontrar pessoas para poder se conectar e ele nunca consegue, né? E aí começa com o fato de ele achar as pessoas falsas, né? Assim, vamos falar sobre a palavra falsa. É uma palavra que ele usa o tempo todo. Eu acho que ele deve acordar assim: ai, bom dia, falso. Portanto, Holden chama todo mundo de falso. Seja seus professores, amigos, colegas, a sociedade, ele mesmo, literalmente. Enfim, todo mundo é falso. E aí que nós temos o ápice da revolta adolescente. E o Holden ele acaba fazendo diversas coisas em Nova York, como, por exemplo, pagando uma prostituta E na hora do vamos ver, o Holden ficou totalmente desconfortável e disse para a prostituta que só queria conversar. O que me lembrou de uma coisa, né? Momento prêmio. Holden acaba de ser premiado como a primeira pessoa do mundo que pagou uma prostituta para não transar. Parabéns, Holden. Depois, o cafetão aparece no quarto, dizendo que o Holden não pagou tudo aquilo que foi negociado, que foi acertado. E o que acontece? Holden ataca novamente, quer dizer, ele não atacou, né? Porque o cafetão bateu nele e catou a grana. Mundo 2, Holden 0. Depois, mais tarde, o Holden acaba indo para a casa de um dos seus professores, né, o Sr. Antolini, que é amigo da família do próprio Holden, né? E à noite ele decide dormir lá, já que, bom, ele perdeu todo o dinheiro, né, em bebida, cigarro e outras coisas, certo? Ele acaba dormindo lá, só que no meio da noite acontece uma coisa. Mano, isso foi estranho. Existe debate, né, na internet se o Sr. Antolini realmente é um pedobera ou se ele simplesmente estava fazendo carinho na cabeça do Holden. Eu acho isso um pouco estranho. Há controvérsias. E você? O que você acha que o Sr. Antolini queria fazer? Escreve aí nos comentários a sua teoria. O Holden acaba caindo fora da casa do Sr. Antolini
e volta para a cidade. No final, o Holden vai para sua casa, né, onde lá ele encontra a irmãzinha Phoebe. Seus pais haviam saído para fazer não sei o que, enquanto ele acaba tendo a famosa conversa com a sua irmãzinha, certo? Onde ela solta os cachorros para cima do Holden e diz: "Você não gosta de nada que está acontecendo. Porque você não gosta de nenhum colégio, você não gosta de 1 milhão de coisas, não gosta mesmo. Porque você não gosta, me diz uma coisa que você goste. Você não consegue nem pensar numa coisa, Holden. Tá bem, me diz outro troço, uma coisa que você quer ser assim como cientista, ou advogado, ou coisa parecida. O papai vai te matar." Então o Holden diz: "Eu fico imaginando uma porção de crianças brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de crianças e ninguém por perto. Quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apanhar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e salvar a criança. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice." Claramente, o Holden elabora uma metáfora onde ele representa a infância e a vida adulta, e de como ele quer proteger a pureza das crianças do cinismo e da perversidade da vida adulta, a representando como uma queda do precipício. E ele vai andar por aí até o amanhecer. E é exatamente quando ele encontra a sua irmãzinha Phoebe, né, preparada para fugir de casa com o Holden, né, já que o Holden queria fugir de casa, sabe Deus para onde, né? E o Holden diz que ela não pode. Eles acabam brigando ali, mas depois fazem as pazes de uma forma rápida. E o Holden pergunta, né, se ela quer andar no carrossel, ali perto do Central Park. E ela diz que sim. E o Holden, ele fica ali, olhando a sua irmãzinha, que chama ele, né, para andar no carrossel, mas ele percebe que ele tá velho demais. E é exatamente naquele momento em que o Holden dá uma virada, sabe? Eu acho, pelo menos, assim, que a mentalidade dele muda. Tanto que até chove nessa cena, né? É como se representasse um batizado pro Holden, sabe? É como se ele de alguma forma tivesse descoberto alguma coisa, mesmo que no seu inconsciente. Por isso que pra mim o final do Apanhador no Campo de Centeio é um bom final, sabe? Eu acho que o Holden, ele aprendeu alguma coisa. Ele percebeu que virar adulto é algo que você não controla e que vai acontecer com todas as pessoas. E que a melhor forma de você se tornar o apanhador no campo de centeio é aceitando a sua situação como adulto, né? Não tem como você ser o apanhador no campo de centeio e ser uma criança, certo? Para você proteger as crianças, você precisa ser um adulto para poder protegê-las de forma efetiva. Eu acho que é assim que o Holden conseguiu se encaixar no mundo dos adultos, né? E, enfim... E assim termina o livro, um dos meus favoritos e que eu acho bom demais. Porque nunca teve filme. Então, como eu disse anteriormente, o Apanhador no Campo de Centeio foi um sucesso literário. E assim, obviamente, muitos estúdios de cinema americanos queriam comprar os direitos do filme, coisa que o Salinger nunca fez. Até a Disney tentou comprar os direitos do livro para fazer a sua própria adaptação. Eu não tô zoando. No filme deles iria ser um musical e o Holden seria um pastor alemão. Sim, transformar o Apanhador num musical da Disney, né? Infelizmente isso não rolou. Mas o Salinger sempre recusou. E a principal razão disso é que ele odiava filmes. Pois é, eu sei que você vai encontrar na internet várias explicações onde o próprio Salinger disse em que ele não acha que o filme se encaixaria dentro de uma narrativa cinematográfica, mas eu já vou te dizer que isso é ladainha, entendeu? E que o Salinger simplesmente não gostava de filmes. E é por isso que eu recomendo a vocês o filme Coming Through the Rye. É um ótimo filme baseado em fatos reais que conta a história desse rapaz que é apaixonado pelo romance e que ele quer encontrar o J.D. Salinger, né? Porque ele quer criar uma peça de teatro e ele quer a permissão do autor para poder escrever a peça. E isso aconteceu mesmo, sabe? Tipo, é baseado em fatos reais. Eu realmente recomendo. E lá você vai encontrar a verdadeira razão do Salinger nunca ter permitido que o The Catcher in the Rye
fosse se tornar um filme. Agora, muita gente acha que o livro é um livro de psico, né? Assim, e a razão por isso eu já vou dizer aqui, né? Além dele ter sido banido em diversas escolas nos Estados Unidos desde a década de 50, né? Por causa do linguajar do personagem, acabavam proibindo os alunos de lerem o livro, né? E o que é engraçado é que o Apanhador, é que entre os livros mais recomendados para os jovens no século XX, o Apanhador ele consegue essa grande proeza de ser ao mesmo tempo o mais recomendado e ao mesmo tempo o mais reprovado. Como eu disse, é um livro polarizante, né? Inclusive até um professor americano ele foi demitido da sua posição por ter, escolhido estudar o Apanhador do Campo de Centeio. Enfim, mas além disso, né, além dessa polêmica pelo linguajar do personagem, por falar sobre sexualidade de uma forma tão aberta e por ter uma prostituta, por mais que não tenha sexo no livro, o livro ele acabou sendo puxado para uma grande polêmica, né, que foi a morte do John Lennon. O Chapman, né, que foi o assassino do John Lennon, ele era obcecado por esse livro, sabe? E dizem que depois que ele matou o John Lennon, ele sentou ao lado do cadáver do músico, né? E tirou do seu casaquinho uma cópia do The Catcher in the Rye e começou a ler. Mais tarde, né? O Chapman, ele ia acabar dizendo que uma boa parte dele era o Holden e que a outra parte só poderia ser o diabo. E além disso, teve então em 83 a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan, né, que foi também muito tenso, né? O cara que fez isso, né, eu esqueci o nome dele, mas eu vou botar bem aqui. Ele queria matar o presidente para impressionar uma atriz, né? Inclusive ela estava naquele filme Taxi Driver, sabe? E ele queria impressionar ela, então ele ia matar o Ronald Reagan, né? E antes dele cometer o crime, ele também estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio. Será que realmente existe alguma coisa nesse livro? Será que tem de alguma forma códigos criptografados nos seus capítulos que, encontrando a pessoa certa, no momento certo, da forma correta, consegue engatilhar uma visão homicida nela? Não. Eram duas pessoas doidas que gostavam do Apanhador no Campo de Centeio. Até parece que eu vou ler, né, um livro e de repente vou matar o John Lennon, matar o Ronald Reagan. Não é assim que funciona. Mas enfim, esse é o livro e esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar o like aqui e se inscrever para fazer parte do movimento. E não perca os próximos vídeos. Valeu aí, galera!